Santinho, obrigada por aceitar conversar com a gente da Comunicagro. Nós somos uma empresa de marketing com foco em comunicação no agronegócio. E claro, não podia deixar de perguntar para ti como é que foi a experiência agora de comunicar, principalmente no mercado interno, né? A questão da influenza aviária, a gente viu que vocês foram muito ativos na comunicação, principalmente com o público em geral, né? Então, como é que foi esse desafio para ti em frente à BPA, para falar um pouquinho sobre isso? Bem, eu não esperava ser o presidente, estar com o presidente para enfrentar esse que foi o maior, reputo como um dos maiores desafios da história da nossa avicultura. Mas também, por outro lado, a gente vinha treinando com a greve dos caminhoneiros, com Covid, com Operação Carne Fraca. Mais do que isso, Marcelo, que é o nosso head de comunicação, Marcelo Oliveira, tinha desenvolvido, junto com todos os colegas das empresas, nós temos um GTCom, que é o GT de trabalho, o Grupo de Trabalho de Comunicação na BPA, onde todas as empresas construíram um plano de ação preventivo. Nós, aliás, estamos fazendo um plano de ação preventivo no mundo, o Conselho Mundial da Avicultura. Mas a BPA desenvolveu o seu plano de ação preventiva, a gente tinha já alguns regramentos, combinações, olha, fala primeiro o Ministério, depois a BPA fala, as entidades estaduais também falam depois os presidentes, com porta-vozes exclusivos, tendo pelo menos um framework daquilo que a gente devia fazer. As mensagens estavam já preparadas um pouco, naturalmente, o dia a dia, treino é treino, jogo é jogo. Mas isso ajudou muito. A gente tinha passado o episódio de Newcastle no Rio Grande do Sul, que já deu um baque em termos de exportação, mas foi. O mais importante, a gente tinha gravado, e aí, quando falamos de comunicação e marketing, o vídeo que a gente tinha preparado há 2 anos atrás, teve 380 mil visualizações. Excelente. Quando a gente saiu nas redes sociais exatamente falando que não transmitia pelo consumo da carne de aves e dos ovos. A gente já tinha preparado, né? Então esse foi um exercício bem preparado, naturalmente. É difícil. Eu não sei quantas entrevistas de televisão, de rádio fiz, mas a manutenção também de uma linha de comunicação única, que sai de lá do Ministério, que é a autoridade oficial, com o ministro Fávaro, depois os secretários Goulart, Alain e o secretário Rua, tendo uma linha de ação. E aí a BPA, junto com as nossas entidades estaduais, como o caso aqui no Paraná, no Sindavipar, lá no Rio Grande do Sul, onde foi o caso com a Asgav, a gente tinha um discurso, era homogêneo. Aí isso traz confiança para o consumidor. O consumidor começou a ouvir a mesma coisa. Quando ele ouve as fake news, ele diz, olha, não. Agora também tenho que dar um tributo de agradecimento à imprensa, porque a imprensa foi irretocável também. Ela nos acolheu, ela acolheu também a importância de falar para as pessoas de que isso não se transmitia, para não deixar uma pessoa que tem menos recursos, talvez não deixar de comer uma comida que é essencial, ou talvez a única proteína que poderia ter acesso, que já que frango e ovo são os mais acessíveis que temos, por medo de desinformação. Eu acho que isso foi, então, dessa experiência, eu tiro uma experiência muito positiva. Do lado de cá, de quem estava dentro do mercado e observando o que estava acontecendo, né, no mercado, no agro em si, todo mundo muito unido e realmente todo mundo com um discurso preparado para que a gente pudesse, né, informar aquela parte da população que ia fora da bolha, porque o que a gente comenta muito no agro é isso, assim, a nossa comunicação interna dentro da bolha, ela é excelente, mas a gente sabe que a gente precisa realmente hoje estourar essa bolha e que essa informação ela chega até o consumidor final. Como você acha que a BPA vem trabalhando isso quando a gente pensa em mercado interno também, né? Eu sei que as associações fazem trabalhos excelentes, assim, um exemplo é a BCS, e a gente consegue ver o quanto de informação de cortes, de qualidade da carne, de todas as pontas que a BCS trabalha e consegue traduzir isso em informações claras e simples para o consumidor final. Como é que você vê o papel da BPA também nesse sentido? A BPA continua trabalhando nisso também, junto com a BCS, apoiamos a BCS nas iniciativas dela. Nós trabalhamos com o Instituto Ovos Brasil dentro da BPA, ou seja, a gente conseguiu subir o consumo de ovo de 120 para 270 ovos per capita, um trabalho do setor todo que criou o Instituto Ovos Brasil. Nós temos a página, por exemplo, a Suíno Gastro, nós temos a Ovo Todo Dia, Coma Frango, que transmitem as características nutricionais e com receitas, com tudo mais. É importante a gente chegar
o nosso consumidor, mostrando a qualidade. Mais do que tudo, a gente tem campanhas, como fiz hoje na minha apresentação, abri a minha apresentação com o filme de tecnologia. E aquele filme, não sei se você conseguiu ver, Larissa, né? Mas tá lá, ele diz assim, olha, você sabia que a gente faz tanta tecnologia? Aí o cara olha lá, testes de laboratório, computador, robô, ele jamais imagina que aquilo ali é para fazer o frango que chega na prateleira dele com segurança. Então se investe muito, é isso que a gente está fazendo. Levando para o consumidor brasileiro, não é à toa que 45 quilos per capita de consumo ao ano é um baita número, 20 de carne suína, 270 ovos, só se dão porque o consumidor tem confiança. E esse episódio da influenza também, como tínhamos um discurso preparado, mas não era um discurso montado, não era um discurso fake, era um discurso de realidade, passando com confiança para o consumidor, e ele soube avaliar e dizer, olha, eu posso confiar, essas pessoas estão falando todas a mesma coisa porque ela é a verdade. E aí a gente conseguiu enfrentar isso sem diminuição do consumo, sem receio, e as pessoas mantendo a saúde, que é o que é essencial. Eu acho que vocês foram muito rápidos em tudo isso, assim, nessa resposta, e eu entendo, porque a gente já estava preparado para que isso acontecesse, mesmo sabendo toda a biosseguridade que a gente tem, e de toda a qualidade da nossa produção, né? A gente sabe de todo esse processo, mas a gente também sabia dos desafios que a gente enfrentava, com as aves migratórias e tudo mais. Bem, a gente sabe do sucesso que foi o Brazilian Chicken, o Brazilian Pork e o Brazilian Egg. E eu queria saber de ti o que é que a BPA está planejando aí nessa continuidade, o que vocês têm planejando em marketing e principalmente em comunicação do agro, mundialmente falando. Bem, a gente tem essas marcas que já estão sedimentadas, a gente começa a ter a grata surpresa de ver as empresas começarem a colocar nos seus pacotes o branding Brazilian Chicken, Brazilian Pork, Brazilian Egg, quando vai levar para fora. A gente começou com o Brazilian Chicken, que era Bringing Health and Happiness to the World, levando saúde e felicidade para o mundo, que é o que você tem quando você tem uma comida garantida, saudável, você consegue fazer isso. Então a gente está reforçando essas visões, a gente tem ação, por exemplo, hoje, talvez a BPA seja, não sei se é a única, mas é uma das únicas entidades e setores que tem páginas atualizadas semanalmente em mandarim na China, do Brazilian Chicken, do Brazilian Pork, no Weibo, no WeChat, de Bilibili, tá lá. Toda semana a gente atualiza, faz as nossas marcas, trabalha essas ações, fez agora recentemente a campanha Brazilian Sustainable Protein.com, que é proteínas sustentáveis do Brasil.com.br, mostrando não só que a gente é sustentável, mas que a gente faz essa sustentabilidade, que é para o nosso consumidor brasileiro também, porque ele possa saber. Se você quer saber o que o Brasil faz em sustentabilidade na área de suíno, frango e ovos, vai lá no proteínas sustentáveis do Brasil.com.br, lá na página da BPA, www.bpa.org, vai enxergar os casos que estão fazendo. Então é isso que a gente está planejando, fazer cada vez mais com que o consumidor tenha a experiência completa. Não só a degustação, não só experimentar o sabor, mas também saber como se produz. Exatamente. Saber a qualidade que a gente faz e de onde vem. O storytelling, né? O storytelling da produção. Como é importante a gente realmente comunicar como a gente produz. Porque a gente evoluiu demais em termos de sanidade, em termos de genética, em termos, né, de produtividade, e a gente acabou esquecendo de justamente comunicar ao consumidor final quanto essa cadeia trabalhou nos últimos anos, para que a gente tivesse realmente uma proteína de qualidade como a gente tem hoje. Né? Agora, para finalizar, se você pudesse nos deixar uma mensagem para todas as nossas empresas que trabalham no agro e que precisam melhorar essa comunicação com o consumidor final, né? Ou melhorar a comunicação em si, né, do setor, o que você falaria? Primeiro, eu acho que tem que falar para os brasileiros que me ouvem o seguinte: a gente tem que se orgulhar do agronegócio, se orgulhar dessas empresas. É muito difícil produzir comida, gente. 25 milhões de aves por dia, 3 milhões e meio de suínos por mês, 1.800 ovos por segundo. É uma produção imensa, onde você tem que ter desde a ração, do caminhão, de quem transporta, de quem cuida, de quem está no frigorífico. É uma atividade complexa.
E a gente precisa se orgulhar e as empresas precisam levar isso também para o consumidor, mostrar para ele a importância. Porque no passado as pessoas faziam guerra para obter mais comida. A gente não precisa mais fazer isso. Tem um ditado que é: não pode haver fronteiras para os alimentos. Esse ditado eu tenho levado o mundo afora nos últimos 15 anos aí, que é There should be no borders for food. E defendo ele, mas nós precisamos mostrar também para as pessoas que elas têm a consciência de que podem confiar. Por quê? Porque conhecem o processo. Sabe que é sério, que é honesto, que vai garantir segurança para eles, para os filhos, para a família, e vai fazer isso com sustentabilidade. Então esse é o meu recado. Tenho fé no que a gente faz e, mais do que tudo, orgulho. E agradeço a Deus, que eu sou um cara crente em Deus, de ter me dado essa oportunidade de estar representando um setor tão importante para o Brasil e para o mundo. É verdade, assim. Santinho, muito obrigada. Obrigada por ter conversado conosco. E mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem na BPA. Eu não tenho dúvidas de que a forma com que vocês agiram, de que a forma com que vocês se pronunciaram, principalmente agora, nesse momento tão delicado que foi a questão da crise aviária, fez com que a gente se tornasse ou continuasse tornando referência, né, também, isso também tem em comunicação, né, que é extremamente importante para a gente. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns. Obrigado mais uma vez, Larissa. E olha, sempre digo, coma frango e ovo, carne suína também, é bom, faz bem e é muito saudável. Muito obrigada.